Bom dia, eu sou Andréa Ferraz, autora do livro Samba, que é um curso de língua portuguesa para estrangeiros e de cultura brasileira. E hoje eu venho falar de um assunto que é o cruzamento do livro Samba com o livro de poesia, também livro de rua da Cristina Siqueira, uma grande amiga há quase 30 anos, de encontros anuais em Trancoso, de muito bate-papo, de muita poesia. E o fato de eu estar falando hoje sobre a Cris, ou melhor, sobre o trabalho da Cris, é justamente para tratar da questão da poesia, da literatura, da linguagem literária, né? E o fato de eu ter me interessado pelo trabalho da Cris não é simplesmente pela nossa amizade, mas é porque eu queria tratar de literatura para alunos estrangeiros, para um público que eu não sei se é leitor, muito menos leitor de poesia, e que eu gostaria que aprendesse a fruir da linguagem, né, poética em língua portuguesa, sendo estudantes estrangeiros. Para tanto, eu queria uma poesia que ela fosse prazerosa, gostosa, de fácil acesso, né, que tivesse uma linguagem simples, apesar de complexa em seus sentidos, e para isso eu vim trabalhar com um trabalho da Cris, que é o livro de rua, mas não exatamente pensando no livro de rua simplesmente como um trabalho poético, mas também sobre os objetivos da Cris por meio desse trabalho, né? Quando comecei minha pesquisa em literatura, eu fui Antônio Cândido, né, nosso mestre, pensando em literatura brasileira, em textos canônicos, e eu pensei em trabalhar com textos não canônicos, até porque os canônicos eles já estão aí amplamente difundidos na internet, né? O Antônio Cândido, ele tem um artigo que eu gosto muito, que se chama O Direito à Literatura, que é um artigo no qual Antônio Cândido vai falar que a literatura ela deve fazer parte da nossa vida, né, da vida de todo cidadão, como um direito humano, assim como a moradia, a educação, a saúde, o alimento. E o Antônio Cândido, de fato, ele me convenceu de que dentro de cada cesta básica de um trabalhador brasileiro deveria vir junto um livro de literatura, que é o direito de sonhar, que é o direito de sair da vida, do corre-corre, do trabalho, e ter um momento de fruição, de arte, né, de sonho. E pensando nessa questão do direito à literatura, da questão da democratização, né, da literatura, eu estava pensando que eu acho que não existe essa história de que as pessoas não gostam de ler, de que há pessoas que não gostam de ler. Eu acho que todo mundo gosta de ler. Algumas pessoas elas não sabem que elas gostam de ler por dificuldade de acesso a livros, por falta de frequentar livrarias, de encontrar livros que se comuniquem com elas. E a Cris, ela fez esse trabalho incrível há 40 anos, que foi o livro de rua, que foi colocar poemas nos muros das ruas da cidade de Tatuí, né? Oferecer para a cidade poesia. E eu comecei um bate-papo com ela por meio de uma entrevista que vai entrar no livro Samba 2, que é um livro onde os alunos já alcançaram um nível de usuários independentes da língua, para que a gente começasse a discutir essa questão da literatura, né? E uma das perguntas que eu fiz para a Cris foi: você realizou um sonho de democratização da literatura no projeto Livro de Rua? E a Cris me respondeu, abre aspas, um projeto que ficou notável na minha carreira foi o Livro de Rua, que permitiu dar start a um sonho, transformar o espaço cidade em poemas escritos nos muros. Era uma obra aberta, com páginas desencadernadas em vias de leitura. Ele vai além da democratização da leitura. Foi um impulso muito forte que eu tive de querer transformar as ruas da cidade em poesia, de querer dar poemas de presente para o povo. Que leitores iriam entrar em uma livraria para comprar um livro de poesia há 40 anos?
Hoje existe a história de toda a literatura estar na internet, mas a poesia na rua tem um embate corporal com o cidadão. Ele se sente homenageado quando vê uma alma escrita ali que se parece com a dele. Eu ofertei meus poemas em muros que são rígidos, que são fronteiras. Eu fiz romper essa fronteira e voar pelo mundo. O direito à poesia deveria ser como uma obrigação para mitigar a fome, porque hoje o mundo padece de falta de sentido. A matéria engoliu tudo, a matéria desfez a alma, e a poesia resgata isso. Ela faz vibrar. Quando o outro lê um poema, ele se vê semelhante na dor ou no amor. Alguém está falando por ele, existe uma voz por ele. Eu queria justamente poemas que comunicassem com os leitores, que trouxessem prazer a qualquer público leitor, né? Seja ele um público que tem intimidade com literatura ou com poesia ou não. E uma das perguntas que eu fiz para a Cris, que foi muito esclarecedora, que me ajudou a compreender muito do trabalho dela, foi: Cris, afinal, o que é poesia? E a Cris respondeu o seguinte: a poesia é a maneira de dizer as coisas de outra maneira. A minha poética tem uma diversidade temática e se revela em imagens e ideias, signos e sinais que se entrelaçam, do espiritual ao mundano, do mítico ao cotidiano. Ela se apresenta assim. Eu transito por diferentes mundos e épocas, e emprego uma linguagem que, ao mesmo tempo que é complexa, também é muito simples e fluida. Mas o que define muito a minha poesia é a beleza. Eu sou ligada à matéria quente que sai de dentro de mim como se fosse um fio, que tece e borda, borda palavras, fios de palavras como se fossem contas. É assim que eu vejo a poesia, com delicadeza e sublimidade. A inspiração é como se fosse uma caixa, que eu abro e saltam polichinelos coloridos, e aí é um poema. Em mim eu percebo várias caixas, e em cada uma infinidade de personagens, de vozes de personagens, porque são incorpóreos e tem tudo a ver com o estado de espírito do momento. Escrever, para mim, é uma coisa que eu não poderia viver sem. A escrita é o ar que eu respiro, e o verbo é uma polifonia do ser humano que vem através da minha voz ao mundo dos vivos. Eu tenho em mim o verbo ardente a compor versos. Acho que isso define bem o meu trabalho, o meu ofício de poeta. Observando outros poetas de outras grandes dimensões, consagrados, como Clarice Lispector e Fernando Pessoa, eu me vejo muito nesses mergulhos. A poesia, para mim, é água que flui, e flui às vezes na superfície, no rasinho da beira-mar, e outras vezes é um oceano que engole em profundidades abissais. Assim é a minha poesia. Quando eu componho um livro, é um mosaico de vozes, são fragmentos. Eu vejo o tempo como um tempo fragmentado, e assim é a minha poética. A poética que sai de mim é feita de espanto e de encanto. Tem um ritmo de sobe e desce muito veloz. Minha escrita é natural. Dentro de mim moram palavras, moram sentimentos e moram observações. É uma poesia de caráter também muito espiritualista. E dessa maneira também é política. Eu sou pacifista. Eu acho importante colocar isso. Toda maneira pela qual me reporto ao mundo é pela paz. Quando eu fiz o projeto Livre de Rua, a minha intenção maior era levar beleza à cidade. Ao invés de criticar e botar um protesto no muro, eu resolvi premiar com beleza, com poesia, com a possibilidade de uma coisa mais bonita, sabe? É um trabalho de doação voluntária, eu gosto de fazer isso. Eu percebo que os poemas são um convite à exploração e à reflexão. A minha poesia nasceu de um movimento rock and roll. Eu tenho essa sanha rebelde e libertária, e ao mesmo tempo eu sou pacifista. Eu sou da era paz e amor até hoje. Também é importante falar do ritmo quando falo em poesia. Eu tenho um ritmo próprio e tenho tom. Eu escrevo como se fosse música e é como música que ela se estabelece. Daí eu componho versos livres, eles não têm freio, mas ao mesmo tempo são sincopados.
Você percebe quando termina e quando começa. Não precisa ter pontuação, não precisa de nada disso. Ele por si é poesia. A Cris fala aqui do tempo fragmentado, do estado de espírito do momento, do ritmo que sobe e desce. Ela fala também da questão do tom, da poesia como se fosse música, né? Do verso livre, sem pontuação. E tem um poema da Cris que eu gostaria de ler, que é um poema que eu acho que ele sintetiza tudo isso que ela descreveu. E eu acho que também que sintetiza muito a poesia da Cris é isso, poesia para mim é água, né? Vamos pensar que a água é vida, é essência, é fluido universal, né? É algo sem qual nós não vivemos. E o poema da Cris, ele traz toda essa fluidez, essa linguagem que ela diz que mesmo simples ela é complexa. Na poesia dela a gente vê hipérboles, paradoxos, metáforas, né, várias figuras de linguagem. E eu acho que esse poema, que se chama O Efeito Luz, ele sintetiza muito essa voz da Cris, né, por meio da poesia. Com menos passos, vou mais longe. Meu veículo é a música, décadas sem carro. E para que esse voo? A vida, essa improvisação de jazz, clássico, fazer com alma, bem feito, paixão que transborda. Falo de uma sinfonia de Mozart, o canto de Piaf, o livro de Lispector, a tela luz de Van Gogh. A frase que não diz o que quer dizer. O verso se apodera, é ritmo e urge o verbo. E tudo tem um fim inevitável, um ponto, uma exclamação, por todos os espantos, por toda a perplexidade, por todos os encantos, por todas as flores, por todos os brilhos, por todas as estrelas. De swing, o ritmo dos passos. De sangue, o fluido da vida. De asas, a proteção dos anjos. Água que escorre da fonte. Adianto, atraso, é o swing da ordem desordenada. Coração que bate forte, frita um ovo, gema amarelo ouro, a vida. Desenho o choque interno da arrebatação do mar. Pinto de amarelo um saco de dinheiro. E tudo se movimenta, veloz, veloz como o pensamento. Muitos há que dormem acordados. Aceleração. Algo se rompe, o desenlace se precipita. Além do horizonte vive o eterno. Imersa no mundo que o espaço impõe, hora da verdade, um mundo que não é o meu, estou sem estar. A rotina de todos os dias me salva. Estendo os lençóis, visto a fronha no travesseiro, a bolsa sobre a banqueta, aqui me amparo. Nas linhas te dou a chave em vogais, consoantes, letra muda. Silêncio. Modo avião no celular. Estico os braços para colher a estrela Vênus. Estreito os olhos para ver melhor. Haja luz. Há luz. Cristina Siqueira. Tem um outro texto também, tem um outro lado da Cris que eu descobri, que foi muito interessante, que é o lado cronista, né? Eu não conhecia a Cris cronista. E o que eu gostei muito da crônica da Cris é porque é uma categoria de crônica muito rara, que é a crônica lírica. A gente tem, né, a crônica humorística, a crônica de crítica social, a gente tem a crônica reflexiva, filosófica. A crônica da crise, embora seja uma crônica muito reflexiva, ela tem a linguagem lírica. A crise é lírica, né, para falar sobre qualquer coisa. Esse lirismo está na fala dela, no pensamento dela, né, o tempo todo. E tem uma crônica em especial da Cris que eu gostei muito, que se chama Conversando com Mona Lisa. Ei-la, Mona Lisa, espiando o dia que mal começa, à espera de um milagre. E milagres acontecem, abrem-se dentro da gente. Seja a gente quem quer que seja. Olhos exaustos, poluídos de tantas formas e cores sem sentido, plásticos que boiam no mar,
céu azul virando cinzas, gente que foge sem ter para onde ir. É tão triste tudo isso, a ignorância é lamento. E recebi o mundo pronto, e me roubo o prazer de, no silêncio, contemplar a quaresmeira encantada, plantada na rua. O tempo para espiar a lua na janela da sala, o milagre para não perder o sentido das coisas. Milagre. Milagre mesmo é ter tempo e não idade. Palavras maduras saem agora de mim. São palavras de amor. Não amor bobinho, amor de zelo e carinho. Amor, vida que renova o tempo sem a fração dos dias. Presente em meu coração, ouço o moço tocar. Vejo seu semblante sereno, estrela que sigo a brilhar. Presto atenção no carrilhão de um som ido, antigo e distante, que é voto e agora faz festa em meus ouvidos. Estou sob o céu a vagar e o mundo olha para mim. A vida passa pelos dedos feito areia. O castelo de crianças desmancha-se em maré cheia. E estou aqui, lâmpada acesa que clareia a sombra de uma misteriosa procissão. Milagres são as noites de eternidade, em que passo horas de conversa com Hilke, Pessoa, Einstein. A ocasião de ter nas palavras algo do eterno é éter viciante a conspirar saber nas páginas de um livro. Sou a que há de chegar para participar da festa dos corações despertos. E nesta noite que passou, vivi a intensidade da alma, sem a bronzeada casca. Liberta de tudo, ri à toa na santidade onde floresce a vida. Dancei muito, leve e animada. Era a música que tocava no fone de ouvido. Amei como não se usa mais amar. Amei o corpo e o tempo sem idade. Na madrugada, tudo se desfenda. E fico, linda, à espera de um milagre. Cristina Siqueira. Né? Isso é o poema da Cris, isso é a crônica da Cris, essa é a crônica lírica da Cris, que é uma crônica poética, né? Que é uma crônica lírica, que é uma crônica reflexiva, assim como todos os poemas dela. E eu queria compartilhar esse trabalho que nós estamos fazendo juntas no samba, junto com a poesia, junto com a crônica, né? Trazendo sensibilidade para esse público leitor, que eu acho que é impossível não gostar dessa voz poética dela.